Bom, aula 6, né? Eu prometi apresentar a vocês aí um exercício resolvido, que é esse de uma tubulação de seção retangular, tá? O escoamento de ar através de um logoduto retangular de aquecimento com 0,75 metros de largura por 0,3 metros de altura mantém a superfície externa do duto a uma temperatura de 45 graus. Se o duto não possui isolamento térmico e está exposto ao ar a 15 graus Celsius no porão de uma casa, qual é a taxa da perda térmica no duto por metro de comprimento? Então, o que vocês estão vendo aqui? É um duto de seção retangular, tá? Obviamente, né, que as medidas das superfícies inferior e superior são as mesmas, e as medidas das laterais são as mesmas também, tanto em largura quanto em altura. Só que o que vocês estão vendo que ele não dá o comprimento, porque perde a taxa de perda térmica no duto, isto é, nas quatro paredes, superior, inferior, esquerda e direita, por metro de comprimento, tá? Então, outra coisa também, ele fala que é o escoamento de ar, né? Só que ele não pede informações no que tange a convecção interna, convecção forçada. Não precisa também, porque já está informando a temperatura a temperatura da parede, tá? Ou melhor dizendo, desculpa, superfície externa do duto a uma temperatura de 45. Então, só o fato de formar a superfície externa do duto já é mais que o suficiente. Porque senão teria que fazer cálculos de convecção interna, né? O ar a uma temperatura tal, a uma determinada velocidade, aí calcula o número de Reynolds, Nusselt, H, enfim, né? E aqui outra coisa muito importante também, ele não informa a espessura do duto, isto é, não precisa calcular a condução. Então, numa situação assim, mais complexa, o que é absolutamente normal, o aluno precisaria calcular tanto efetuar cálculos para estudar o escoamento interno, depois a condução e depois o escoamento externo, mas não é o caso, tá? Porque já está informando direto a temperatura da superfície. E o aquecente, vocês estão vendo, 15 graus. Algumas considerações, né? Que até poderia ter falado aí nos exercícios resolvidos anteriores, mas é muito importante falar. Primeiro, temperaturas constantes, tanto do aquecente quanto da superfície do duto. Segundo, seções, como é um retângulo, né? Seções são das mesmas dimensões, placas lisas, retas, tá? Não há nenhuma informação a respeito do escoamento do ar, velocidade, isso não interessa. Aí tem outros aqui, né? Propriedades constantes, gás ideal, efeitos da radiação na superfície desprezíveis. Você pode fazer o cálculo, como é que se fala? Vocês podem fazer o cálculo de toda a condução, convecção natural, e no final fazer o cálculo de radiação, que no final das contas de radiação vai ser muito mais simples, tá? Ele é muito mais simples, só que tem um porém. Ele não informa o material do duto, tá? Se informasse apenas o material do duto, ele poderia calcular a radiação, tá? E aí um exercício mais completo seria o quê? Estudar o escoamento interno, convecção interna, que mais? A condução, a convecção externa e também a radiação, tá? Embora, na prática, a radiação vai ser pequena porque a temperatura é baixa, apenas 45 graus Celsius, tá? Nem mal dá para queimar a mão, né? Então, outra coisa, como nós vimos nos exercícios anteriores, antes de começar a calcular, antes de efetuar os cálculos, pegar os dados do ar, o ar externo, ar aquecente, dados do quê? Uma temperatura de um ar médio, uma média de 15 para 45 graus é 30 graus. Então, pega dados do ar a 30 graus Celsius, que é 303 Kelvin, né? Aí, esqueci até de falar, mas vocês já passaram ITC1, vocês manjam pra caramba, né? Então, mas não custa falar. Mas eu só tenho dados de 300 e 310, tem que fazer interpolação? Depende. Se a diferença entre, por exemplo, os dados de 300, 310 Kelvin, a diferença for muito pequena, se a diferença for muito pequena, obviamente que vocês não vão precisar fazer interpolação. Se uma diferença for não tão pequena assim, talvez até dê para fazer uma interpolação de cabeça, estimar, tá?
Isto é, em muitos casos, por exemplo, especialmente no caso do ar, os valores são muito próximos. Por exemplo, número de Prandtl, certamente vocês não vão precisar interpolar. Tá? Porque, primeiro que eu não lembro de cabeça se depois de 300 Kelvin, qual o próximo? Se é 310, 320, 350. Se o próximo for 350, a diferença entre os dados for pequena, então simplesmente vocês pegam os dados de 300. Tá? De novo, se a diferença for muito pequena, vocês economizam o tempo, não precisa ficar interpolando, não precisa nem ficar mostrando para mim que interpolaram. É só jogar o valor direto, pois afinal aqui é transferência de calor 2, não é métodos numéricos, outra disciplina que vocês viram isso. Vocês não precisam mostrar para mim que vocês sabem interpolar, ainda mais que tem a calculadora que faz isso automaticamente. Né? Que mais? Aí outros dados são os mesmos que vocês viram anteriormente, que é o viscosidade cinemática, alfa, K, beta, número de Prandtl. Mesma situação dos outros exercícios lá de placa vertical, por exemplo. Calcula o RA, aí tem depois calcular o número de Nusselt e depois o H. Simples assim. Só que a grande questão aqui é o que vocês estão vendo. Tem duas placas verticais e duas horizontais. Com as placas verticais, gente, é a mesma forma de calcular do subtópico anterior. Vocês estão vendo aqui, são duas placas, as mesmas dimensões, 0,3 metro, né? E não dá o comprimento, tá? Mas, enfim, as fórmulas são as mesmas. No final das contas, para vocês calcularem lá a transferência de calor, deixa eu ver só uma pergunta de novo que eu me perdi. Isso, a taxa de perda térmica no duto por metro de comprimento, porque tem aquela fórmula, né? Q igual a H vezes a área vezes ΔT. Que a unidade vai ser watts. Nesse caso, vai ser Q vezes H vezes, quando eu falo H, né, H minúsculo, que é a taxa de transferência de calor que vocês têm que calcular, vezes o H maiúsculo, que é a altura, vezes ΔT, que aí a unidade vai dar watts por metro de comprimento do duto. Então, de novo, o Q igual a Hzinho vezes Hzão vezes ΔT. Que aí, como não vou colocar o comprimento do duto, então o resultado final vai ser watts por metro de comprimento do duto. Eu espero que tenha entendido. E vai ser a mesma coisa, o cálculo, né, do Q vezes Hzinho vezes H maiúsculo vezes ΔT. Tanto das placas laterais e o Q vezes Hzinho vezes W vezes ΔT, porque o W é a largura das placas horizontais. Tá bom? Então, vamos lá. Independente, né, 45 graus na temperatura da superfície, ambas as quatro placas, horizontais e verticais, em qualquer ponto, né, independente do comprimento do tubo. Está bem simplificado, porque na realidade a realidade é outra. Tá? Na prática é outra. Então, vamos lá. O que vocês devem fazer? O procedimento é o mesmo, calcular o RA, né? Vou começar pelas placas verticais, né? Porque aí você pega a mesma metodologia do exercício resolvido anterior. RA igual a gravidade vezes beta vezes diferença de temperatura vezes L elevado ao cubo sobre viscosidade cinemática vezes alfa. Tá? Só que o que acontece? Em placas verticais, o L é a altura. Por quê? Porque o escoamento do ar quente ele vai se desenvolvendo de baixo para cima. Tá? Vocês viram lá no exercício anterior do anteparo de vidro, de um lado do fogo, outro lado do anteparo de vidro, o ambiente que o aquecente. Então, o estagiário fez aqui os cálculos de uma forma. Por que ele fez isso aqui? Porque o cálculo do RA vai ser o mesmo, tanto para as placas verticais quanto para as placas horizontais. O G, o beta, o TS, o T finito, é a mesma coisa. O viscosidade cinemática e o alfa são iguais nas quatro placas. Por isso que o estagiário deixou dessa forma aqui, 2,62 vezes 10 a nona, L elevado ao cubo. Para quê? Porque nas placas verticais é só substituir o L pela altura, que é o 0,3. Aí você consegue o valor. Tá bem pequenininho aqui, mas olha só. RA das duas placas verticais é 7,07 vezes 10 a sétima. Isto é,
não há desenvolvimento do regime turbulento, só do regime laminar. Isso já ajuda bastante. Tá bom? E aí, a partir daí, você coloca lá uma fórmula. Essa aqui é aquela segunda fórmula do número de Nusselt que foi sugerido, que é aquela que é usada para número de Rayleigh, RA, abaixo de 10 a nona, que é essa aqui, ó. Porque tem uma outra fórmula que é mais complexa, que é aquela primeira, que é usada também para escoamentos turbulentos. Então, o estagiário, ele fez quando eu falo estagiário que fez esse exercício resolvido, ele fez de uma forma, de tal forma, né, que não é necessário, né, prever, como não vai ter escoamento turbulento, então não precisa usar essa fórmula. O estagiário usou esse aqui. Estagiário ou estagiária, né, enfim. Tá? O profissional. A pessoa, né? A pessoa fez esse exercício. Usando esta fórmula aqui, para RA, abaixo de 10 a nona, e diz, né, que a precisão é ligeiramente superior. Caso tivesse um desenvolvimento do escoamento turbulento também, não tem jeito, tem que ser essa fórmula aqui. Mesmo que a tal da acurácia, que é precisão, for ligeiramente inferior. Bom, aí é o seguinte. Calculo RA, deixa dessa fórmula aqui, 2,62 vezes 10 a nona L ao cubo, que vai servir tanto para as placas verticais quanto para as horizontais. Pega essa fórmula, usada apenas para escoamento laminar. Tá? Por que eu usei essa fórmula? De novo, porque calculei o RA das duas placas verticais e deu um valor inferior a 10 a nona. Calculo o Nusselt e depois calculo o H. Aí, no final das contas, o H das placas verticais foi 4,23 watts por metro quadrado Kelvin. Isto é, das placas verticais, foi tranquilo, né? Agora, a grande questão, como calcular o H das placas horizontais? Porque, primeiro, em placas horizontais, o L é diferente, é aquele comprimento característico, que é a área superficial sobre perímetro. Né? O que seria a área superficial da placa horizontal? Largura vezes comprimento. Mas comprimento não foi dado. E o perímetro? 2 vezes a largura, 2 vezes o comprimento, que também não foi dado. Então, de novo, aqui. O que acontece? O L, comprimento característico das placas de cima e de baixo, inferior e superior, é a área da superfície sobre o perímetro, que é a mesma coisa que W vezes um comprimento. Vamos colocar lá o L minúsculo. W vezes L minúsculo. Sobre 2 vezes W mais 2 vezes L minúsculo. Eu estou supondo aqui, né, porque esse L minúsculo não vai ser usado nos cálculos. Então, de novo, acho que até melhor aqui eu deixar de compartilhar aqui o livro, eu vou abrir uma plataforma específica para mostrar esse cálculo aqui. Essa parte é mais chata mesmo. Aqui, whiteboard. Então aqui eu vou só colocar para vocês como é que eu faço. L que é o comprimento característico, no começo estava assim, comprimento característico aproximadamente, não é exatamente igual. Mas na hora de calcular é como se fosse igual, tá? Área da superfície sobre o perímetro, que vai ser igual ao W sobre L. O W foi dado no exercício, que é a largura da placa, e o L é um comprimento hipotético, tá? Agora o perímetro. Então, vamos pensar dessa forma aqui por enquanto. Vou estender aqui. E aí, o que acontece? Não tem o comprimento. E agora? Eu posso fazer uma simplificação desse tipo de cálculo. Tá?
Vamos supor que a placa seja, desculpa, o tubo seja enorme. O tubo seja tão grande e que o L é muito, muito, mas muito menor que o L, a ponto até de desprezar. Então, quando o L for, desculpa, quando o W for muito menor do que o L, eu posso cortar esse 2W. Aí fica dessa forma. W vezes Lzinho sobre 2Lzinho. Por quê? Porque eu cortei esse 2W, porque numa situação, né, que é usual, né, em que a largura é muito menor que o comprimento. Então, L é tão pequeno, desculpa, o W é tão pequeno que eu corto. Então, eu corto esse 2W e fica W vezes Lzinho sobre 2Lzinho. Aí, na hora de calcular, vai ser mais fácil. Descarta, né, corta os L's, aí fica W sobre 2. Tá? Então, o comprimento característico em placas horizontais desse exemplo aqui é W sobre 2. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse é o macete, né? Que falta aqui, ó, L igual a área sobre perímetro, que é mais ou menos igual a W sobre 2, que é o que eu informei para vocês aí. A largura é dada no exercício, né, que é 0,75 metro, dividido por 2, 0,375. E o resto vocês podem calcular normalmente. Só que aí, ao contrário das placas verticais, que calcula apenas uma vez porque as placas verticais são iguais, né? Você tem que calcular duas vezes porque... Opa, desculpa, esqueci de compartilhar. Vamos lá. Então, de novo, L, comprimento característico, igual a área da superfície sobre o perímetro, mais ou menos igual a W sobre 2. Tá? E aí o RA vai dar 1,38 vezes 10 a oitava. Também não vai desenvolver um regime turbulento, vai ter um regime apenas laminar. Só que a diferença, né, que as placas verticais, né, são iguais, as mesmas condições, vocês podem fazer o mesmo cálculo, é um espelho do outro. Agora, as placas horizontais, não. A placa de cima, que vocês podem perceber a placa de cima, a parte de cima é mais fria e a de baixo é mais quente. E na placa de baixo, a placa de cima é quente e a de baixo é fria. Então, vai ter que ser usado duas fórmulas diferentes. Então, por exemplo, superfície superior de uma placa aquecida ou inferior de uma placa resfriada é aquela placa de baixo. Superfície inferior de uma placa aquecida ou superior de uma placa resfriada é a placa de cima. Tá bom? Então, vai ter que calcular duas vezes, uma para a placa de baixo e outra para a placa de cima. Tá? E aí, gente, o resto é igual. Vocês podem pegar aqui as fórmulas, né? Aqui, por exemplo, vamos colocar esse aqui. Tomando, claro, os devidos cuidados, né, com o número de Rayleigh, né? Por exemplo, uma das placas aqui. Uma coisa que se de falar, né? Que independente da placa ser superior ou inferior, o RA vai ser igual, tá? Porque o L vai ser o mesmo para ambos. Então, no caso o Rayleigh, tanto para a placa de cima quanto a de baixo, deu 1,38 vezes 10 oitava. Regime laminar. Só que é o seguinte, acaba ter que usar tanto essa fórmula aqui, no se o T global é igual a 0,15 RA elevado a 1 terço, como também vai ter que usar essa aqui, no se o T igual a 0,52 vezes RA elevado a 1 quinto. Tá? Prestando atenção no número de Prandtl, né? Só que a IAR, né, geralmente é 0,70 alguma coisa, né? Atende. Ambas as fórmulas, elas são perfeitamente, dá para atender perfeitamente. Depois o resto é só calcular. Aqui vocês viram aqui, né, o H igual porque colocou o H em evidência, né, como fizeram aqui, ó, H igual a K sobre H vezes número de Nusselt, a fórmula que vocês viram lá em cima, que são essas aqui, ó. Tá? O RA é aquela fórmula, G vezes beta vezes ΔT vezes L elevado ao cubo sobre viscosidade cinemática vezes alfa, né? Bom, aí no final das contas, deu lá um H igual a 5,47 para a superfície. Deixa eu ver aqui. 9, essa equação aqui 9,31, 9,32. Então 9,31.
superfície superior de uma placa aquecida ou inferior de uma placa resfriada, que é a placa de baixo. E essa aqui inferior de uma placa aquecida ou superior de uma placa resfriada, que é a placa de cima. Tá? Aí vai dar, numa placa 5,47, outra vai dar 1,56. Tá bom? E aí, gente, o resto é fácil. Como falei, o resultado vai ter que dar em watts por metro, que é o que está perguntando. Então, vai calcular a soma das taxas de transferência de calor para cada uma das 4 placas. Q igual a 2QS, né, que é as placas laterais, que as taxas de transferência de calor são as mesmas, né, porque as características são as mesmas, mais a taxa de transferência de calor da placa de cima, mais a de baixo. Né? E aí o que acontece? Qual é a fórmula da taxa de transferência de calor por metro de duto? Eu já falei. É H, né, que é os coeficientes que estão aqui, 4,23, 5,47 e 1,56. Vezes, se for as placas laterais, vezes a altura. Tá? E se for as placas horizontais, vezes a largura. Vocês estão vendo aqui, 2HS vezes a altura, mais H de baixo, vezes Wzinho, né, que é a largura, mais H de cima, por exemplo, né, da placa de cima, vezes Hzinho, vezes ΔS menos delta T, TS menos T infinito. Aí, no final das contas, deu 234 watts por metro. Tá? É isso que acontece. Bom, aí a resposta já foi dada. E aí ele forma aqui, né? E se tiver isolamento térmico, que é algo usual, né? A perda térmica pode ser reduzida usando um isolamento térmico com K igual a 0,035 watts por metro, watts por metro Kelvin. Vocês viram lá que no capítulo 3, capítulo 2 também, né? Entre outros, que quanto menor o K, mais isolante ele é. Então, é um valor razoável, 0,0 alguma coisa, tá? Com 25 milímetros de espessura. Então, dá para calcular perfeitamente a condução graças a essa espessura. Só que não está dando a espessura do duto. Bom, eu não sei o material do duto. Mas não tem problema, dá para calcular mesmo assim. Então, só para relembrar, né, tem aquelas fórmulas, né, de condução, tá? Q', que é potência térmica pelo comprimento do duto, igual a temperatura da superfície, que é 45 graus Celsius, menos T infinito, 15 graus Celsius, sobre a resistência decorrente à condução do isolante térmico, mais a resistência da convecção. Tá? Que convecção? A externa, porque a interna não tenho dados, eu não sei a velocidade, nada. Né? E sabe-se que o calor fornecido por condução vai ser o mesmo da convecção. Por quê? O sentido, né? Está mais quente dentro, mais frio fora, né? Então o calor todo o calor passa por condução, vai virar convecção. E tem essas fórmulas aqui, ΔT sobre Tzinho, que é a espessura do isolamento térmico, sobre K, que é o coeficiente. Foi dado no exercício, 0,035 watts por metro Kelvin, igual a ΔT sobre 1 sobre H. O que é o H? É a transferência de calor por convecção, que é aqueles valores que foram obtidos anteriormente. Só que o que acontece, na verdade, é o seguinte, o lado esquerdo é a condução, né? É a temperatura, a diferença de temperatura entre a superfície interna inferior do isolamento menos a temperatura externa. Tá? Como vocês estão vendo aqui no desenho. Então, aqui tem um isolante, né, que é isso tudo aqui. Internamente, espera um pouquinho. Ah, tá certo. Porque a temperatura da superfície da placa é 45 graus. Então, tem a superfície interna que vai entrar em contato com a placa a 45 graus. Então, certamente, a superfície interna do isolante também vai ser 45 graus. E externo, que vai ser igual ao do ar aquecente, 15 graus. Então, vai ter essa diferença. 45 graus menos 15 graus
Não, falei besteira. É 45 graus, que é a temperatura da superfície interna do isolante, né, porque é a mesma da placa, 45 graus. Do ar aquecente a 15 graus e da superfície ainda não sei. A superfície externa do isolante, que é o TS2, essa é a incógnita. Então aqui TS1, que é 45 graus, TS2 é uma incógnita. Sobre T sobre K. O T foi dado, né, que é a espessura, 0,025 metro, sobre K, 0,0354 metro Kelvin. Tomar muito cuidado, né? Vou falar uma coisa que é óbvia para vocês, né? Já que vocês já são meio engenheiros, no mínimo. Prestar atenção nas unidades, tá? Se aqui o K, entre outras medidas, estão em metros, então aqui vai ter que converter para metro. Pode soar óbvio, mas sempre vou falar. E aqui, igual a TS2, que eu não sei, né? Menos T infinito, que é 15 graus Celsius, sobre 1 sobre H. Aí vamos partir para calcular o H. Bom, precisa calcular? Precisa. Por quê? Porque como colocou o isolante térmico ao redor, a dinâmica, né, da convecção mudou. Então, os valores de H são outros. Certamente, né, os valores caem. Né? Você colocou isolante térmico, vai ter menos perdas. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, como diferentes coeficientes convectivos estão associados às superfícies laterais, que é um valor, superior, que é um, inferior, que é outro, uma solução para essa equação deve ser obtida em separado para cada uma das superfícies. As soluções são iterativas, uma vez que as propriedades do ar e os coeficientes convectivos dependem de TS. Onde eu quero chegar? Eu não sei a temperatura desse TS2. E vai ter que fazer cálculo estimando. Tá? Por que estimando? A temperatura interna é 40, a externa é 15. Qual a temperatura que seria dessa superfície externa do isolante térmico? Eu não sei, vou ter que chutar. Com certeza não vai ser um valor tão alto quanto 40, mas também não vai ser tão baixo quanto 15. Mas também não vou arriscar 39,16. Vamos colocar, sei lá, 30, 25. Vai calculando. Tendo como pressuposto aí, né, supondo, né, que é a mesma temperatura em ambos os lados, né, sei lá. Então, como vocês viram lá, para calcular o número de Rayleigh, que é o RA, para depois calcular aí o Nusselt, o H, enfim, vocês têm que definir uma temperatura para a superfície TS2, que, de novo, temperatura TS2 é aquela que está em contato com o ar externo, tá? Que com certeza vai ser um pouco acima de 15. Quanto é um pouco mais acima de 15? Eu não sei, tem que estimar. Vocês podem jogar, sei lá, 20 graus e vai fazendo. Calcula o RA, calcula o Nusselt, calcula o H, aí vocês conseguem obter os valores. Beleza? E aí, mesma coisa, né? Das laterais, superfície superior, superfície inferior. Né? Só que tem uma coisa. Vocês vão jogar os valores de H aqui. Vamos supor que vocês colocaram aqui TS2 igual a 20 graus Celsius e um H esses aqui. Claro que um lado da igualdade tem que dar igual ao outro. Se não der, se der uma diferença muito grande, vocês vão ter que recalcular. Porque é uma iteração. Vocês viram isso em métodos numéricos, né? O que é solução iterativa? Que não tem uma resposta definida. Isso acontece quando tem uma equação de duas incógnitas, ou aqui no caso, né, vocês estão vendo aqui uma equação com duas incógnitas, então tem que ficar jogando valores. Tá? E como é que eu jogo valores? Estima a temperatura TS2, e aí obtenho um H. Vamos supor que o estagiário aqui ele colocou primeiro 20 graus Celsius. Será que o lado esquerdo da igualdade ficou igual ao lado direito da igualdade? Com certeza não. Até chegar ao 24, que chegou aí a valores bem próximos. Tá? Quando as diferenças forem muito pequenas, para por aqui, porque com certeza não vai ser 24 certinho, vai ser 24, alguma coisa, 23, alguma coisa. E aí, né, o profissional que fez esse cálculo, ele viu que a igualdade foi zerada, digamos, né? O lado esquerdo foi igual ao do lado direito, quando as laterais tiveram aí temperatura da superfície igual a 24 graus Celsius, o H igual a 3,18. Né? E assim vai, não vou ficar lendo aqui não.
E esses valores aqui, são maiores ou são menores do que do exercício anterior sem isolamento térmico? Com certeza os valores foram menores. E aí, no final das contas, né, a troca térmica foi de 55,8 watts por metro. Tá? Ao contrário da situação sem o isolamento, que foi de 234. Então, aqui, de novo, né, a soma, né, do fluxo de calor, desculpa, da potência térmica para o comprimento do tubo, né, duas vezes placas laterais, placa de baixo, placa de cima. Tá? E T em inglês é top e B é bottom, que é a parte de baixo. E as fórmulas, né, é só copiar que estão aqui, ó. No caso das laterais, duas vezes a altura, vezes ΔT sobre as resistências, tá? T sobre K mais 1 sobre HS. Mais, é as laterais, tá? O W são as laterais. A largura, desculpa. Tá? Até chegar ao Q igual a 55,8 watts por metro. Como faz para diminuir isso aqui? Colocando o isolamento térmico mais de melhor qualidade, né, com valor menor. Tá? E no caso das placas planas, né, quanto maior a espessura, melhor. Vai aumentando a espessura, melhora. Agora, quando é tubo redondo, uma espessura muito grande pode, a partir de um certo ponto, ocorre o inverso, porque a área superficial da superfície externa do isolamento, quando é tubo, né, ele aumenta tanto que aí a condução começa a diminuir. Né? Um dia vocês fazem um teste, se vocês não fizeram esse tipo de cálculo no capítulo 3. Gente, basicamente é isso. Eu falei para vocês que necessitarei de uma atenção maior para esse exercício, tá? Se não entenderam, por favor, entre em contato comigo. Então, é um exercício um pouco mais complexo, tá? Isso que não foi considerado o material do duto, aço, alumínio, cobre, sei lá, e também, obviamente, não foi considerada a espessura do tubo. E também não foi considerada as condições aqui do ar, que eu poderia ter colocado, né? Bom, vou parar por aqui, tá? E aí o próximo vídeo vai dando exemplos aí de outras geometrias. Mas ó, daqui para frente a dinâmica vai ser a mesma, tá? Algumas fórmulas diferentes, o mesmo cálculo, Nusselt, quer dizer, Rayleigh, Nusselt, H e depois calcular a potência térmica. Tá bom? Não é o bicho de 7 cabeças, não. Vou parar por aqui. Um grande abraço, até mais.